Você já ouviu falar que cranberry pode prevenir infecção urinária? Mas será que é verdade? Sou Karina Ferraz, estudante de medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e vou apresentar a vocês o que a ciência tem a dizer. Para responder essa pergunta, pesquisei na biblioteca virtual Cochrane, que é a principal base de dados do mundo na área da saúde, qual é a melhor evidência científica disponível sobre esse assunto. Então, encontrei essa revisão sistemática com meta-análise, cujo título é Cranberries para prevenir infecções do trato urinário. Esses são os autores. Vale ressaltar que revisão sistemática é o melhor desenho de estudo para responder quaisquer questões na área da saúde, pois sumariza toda a literatura sobre um determinado assunto. E meta-análise é uma análise estatística realizada englobando todos os estudos de uma revisão sistemática, ou seja, é o resultado quantitativo da revisão sistemática. Esse estudo foi publicado no ano de 2023, nessa revista aqui, destacada em amarelo, que é a revista Base de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas. Antes de apresentar o estudo, é importante contextualizar o assunto. Bem, cranberries são frutas vermelhas, bem comuns na América do Norte, e que contêm substâncias chamadas proantocianidinas, as PACs. Essas substâncias podem inibir a adesão de bactérias, especialmente Escherichia coli, nas células que revestem a parede interna da bexiga. E por que falar desse tema? Porque as infecções do trato urinário, a partir de agora denominadas ITUs, são um importante problema de saúde pública e afetam de forma significativa a qualidade de vida das pessoas por elas acometidas. Sabe-se que a prevenção da recorrência de ITUs, muitas vezes depende do uso a longo prazo de antibióticos, porém há efeitos adversos, como a diarreia, bem como o desenvolvimento de resistência bacteriana. Sendo assim, produtos de cranberry foram sugeridos como uma alternativa à profilaxia antibiótica em pessoas com ITUs recorrentes não complicadas. Dessa forma, foi formulada a seguinte pergunta clínica: o uso de cranberry pode prevenir ITUs em pessoas suscetíveis? Baseado nesta pergunta, podemos extrair o PICO. PICO é um acrônimo em que o P significa população ou paciente, I de intervenção, C de comparação ou controle e O de outcomes ou desfecho. Nesse caso, a população desse estudo foram pessoas suscetíveis a ITUs, o I, a intervenção foi o uso de cranberry, seja na forma de suco, cápsula, comprimido, pó ou extrato, sendo o uso por pelo menos um mês. O C, controle, foi placebo, nenhum tratamento ou outros tratamentos, e o desfecho avaliado foi a prevenção de ITUs. Bem, o objetivo deste trabalho, dessa revisão sistemática, foi avaliar a eficácia dos produtos de cranberry na prevenção de ITUs em populações suscetíveis, as quais são mulheres com ITUs recorrentes, crianças, idosos institucionalizados, mulheres grávidas, pessoas com disfunção neuromuscular, esvaziamento incompleto da bexiga e, por fim, pessoas com suscetibilidade a ITUs devido a uma intervenção. Em relação aos métodos de busca, os trabalhos foram pesquisados no Registro Especializado da Cochrane em Transplante Rim, e os estudos desse registro foram identificados por meio de pesquisas no Central Medline, em Base, em anais de conferências, e os estudos em andamento na Plataforma Internacional de Registros de Ensaios Clínicos, ICTRP, e no site clinicaltrials.gov. Quanto aos tipos de estudo, foram selecionados apenas ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos quase randomizados. Esses quase randomizados são os estudos que randomizaram os participantes por data de nascimento ou número de registro de caso. Quanto às análises dos resultados, para avaliar a qualidade metodológica dos estudos, foi utilizada a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane. E em relação à confiança, à qualidade das evidências, foi utilizada a abordagem GRADE. Bem, então vamos aos resultados.
Essa é a quinta atualização dessa revisão, que foi publicada pela primeira vez em 98, depois atualizada em 2003, 2004, 2008, 2012 e por fim agora em 2023. Nessa última atualização, 26 novos estudos foram adicionados, elevando o número total de estudos para 50 e totalizando aí 8.857 participantes. Bem, essa é a primeira imagem, o primeiro gráfico dessa meta-análise. É um gráfico que mostra o risco de viés geral dos estudos. Então, podemos observar aqui que em cada linha há um tipo de viés. As duas primeiras aqui, viés de seleção, sendo o primeiro em relação à randomização e o segundo em relação ao sigilo de alocação. Na terceira linha, a gente tem aqui o viés de desempenho, relacionado ao cegamento dos participantes e dos pesquisadores, depois viés de detecção, relacionado ao cegamento dos avaliadores, dos resultados, depois viés de atrito, relacionado a resultados de dados incompletos, depois viés de relato, quando há um relato seletivo, e por fim outros tipos de viés. Os estudos foram classificados em baixo risco de viés, representados em verde, em estudos com risco de viés não claro, representados em amarelo, e estudos com alto risco de viés, representados em vermelho. Importante salientar que quanto mais baixo o risco de viés, ou seja, quanto mais verde, melhor é o trabalho. Só para exemplificar esse primeiro aqui, que é o viés em relação à randomização, podemos dizer aqui que quase 50% dos estudos tiveram um risco de viés não muito claro ou um alto risco de viés, que é preocupante. Quanto a esse segundo aqui, é o sigilo de alocação, os resultados foram semelhantes, Nós podemos dizer aqui que em torno de 50% dos estudos tiveram um baixo risco de viés. Já aqui um outro exemplo, em relação a esse viés de relato, nós podemos dizer que aí mais de 75% dos estudos tiveram aí um baixo risco de viés, que é bom. Bem, em seguida aqui nós temos esse primeiro Forest Plot dessa meta-análise, Forest Plot ou gráfico de floresta. E esse é um gráfico muito extenso e aí ele foi dividido nesta página e na próxima página. Esse é o principal gráfico desse trabalho, é o resultado mais importante e por isso vou apresentar ele de forma um pouco mais detalhada. Esse gráfico, como a gente pode observar aqui aqui escrito, ele compara os produtos à base de cranberry versus o grupo controle, representado por placebo ou nenhum tratamento. E ele avalia o desfecho de TUS sintomáticas verificada, confirmada por cultura. E esse trabalho, essa meta-análise, subdivide os grupos em 6 subgrupos, 4 representados aqui nesse slide, mais 2 subgrupos no próximo slide. O primeiro subgrupo é o subgrupo de mulheres com ETUs recorrentes. O segundo, idosos institucionalizados. O terceiro, mulheres grávidas. O quarto, crianças. E os outros 2 no próximo slide. Em relação a esse primeiro subgrupo, que são as mulheres com ETUs recorrentes, nós temos aqui 8 trabalhos. E aí, aqui nessa coluna, nós temos aqui os produtos à base de cranberry, os eventos, que são as infecções urinárias, o total de participantes. Nessa outra aqui, coluna, referente ao grupo controle, placebo, aqui o número de eventos, que é o número de infecções urinárias, o total de participantes, o peso de cada estudo e aqui o risco relativo, com o intervalo de confiança entre os colchetes. E aqui nós temos a imagem gráfica desses valores aqui. Esse aqui é o Forest Plot. Aqui temos aqui o losango, que é o diamante, que é o que sumariza o resultado desses 8 estudos. Como podemos observar, a maioria dos estudos desse primeiro grupo aqui de mulheres com ETUs recorrentes,
apresenta aqui um risco relativo menor que 1, mostrando assim uma tendência da intervenção, que é o uso de cranberry, em reduzir, em prevenir as infecções do trato urinário. Porém, se a gente for analisar aqui e olhar os intervalos de confiança, a gente pode observar que os intervalos de confiança, a maioria deles ultrapassa, que cruza a linha da nulidade. Então, não há uma diferença do ponto de vista estatístico. Porém, 2 estudos, que são esses destacados em amarelo, esse aqui de 2001 e esse de 2015, o risco relativo é menor que 1 e os intervalos de confiança não cruzam, não tocam aqui a linha da nulidade, mostrando então que há aí um risco menor de TUS no grupo intervenção, grupo tratado com cranberry. E o diamante sumariza todos esses estudos, mostrando aqui, o diamante está bem à esquerda da linha da nulidade, o valor de 0,74, o risco relativo. O intervalo de confiança, embora esteja bem próximo da linha de nulidade, não toca a linha de nulidade, mostrando então que, de uma forma geral, nesse subgrupo de mulheres com intus recorrentes, o uso de cranberries previne itus. Já nesse segundo grupo, que é o grupo de idosos institucionalizados, nós temos 3 trabalhos, e esses 3 trabalhos avaliaram então o uso de cranberry na prevenção de itus. E se nós pudermos, se nós notarmos aqui, nós vamos observar que nenhum deles apresentou diferença estatística entre o grupo tratado e o grupo controle, já que todos esses intervalos de confiança aqui cruzam a linha da nulidade. Portanto, o diamante aqui sumariza e confirma que o uso de cranberry não é capaz de prevenir TUS em idosos institucionalizados. E o mesmo podemos dizer para esse terceiro subgrupo, que é composto por mulheres grávidas. Nós temos 3 estudos, sendo que o primeiro estudo aqui não foi possível estimar o risco relativo, já que não houve o evento, que é as infecções urinárias. Então, o diamante sumariza apenas o resultado desses 2 estudos. E como podemos ver, o diamante ele está sobre a linha da nulidade, então não há diferença entre os grupos. O quarto grupo é composto aqui por crianças, o quarto subgrupo, né, é composto pelas crianças, e como podemos observar, o diamante está à esquerda da linha da nulidade e não toca essa linha. E os intervalos de confiança aqui, ó, tá vendo? Confirmando, não toca a linha da nulidade, demonstrando assim, então, que o uso de cranberry previne TUS em crianças. Continuando esse gráfico, nós temos aqui outros 2 subgrupos. Este daqui é o 5º subgrupo, representado por adultos com disfunção neuromuscular com esvaziamento incompleto da bexiga. Nós podemos notar que, assim como no subgrupo de idosos institucionalizados e mulheres grávidas, o diamante está sobre a linha da nulidade, mostrando então que não há diferença entre o grupo tratado com cranberry e o grupo controle. Ou seja, não podemos afirmar que o uso de cranberry previne TUS nesse subgrupo. E por fim, o último subgrupo é esse aqui, de pessoas com suscetibilidade a TUS devido a alguma intervenção. Por exemplo, radioterapia na bexiga, né? Como podemos ver aqui, nesse subgrupo, o diamante está à esquerda aqui da linha da nulidade e o intervalo de confiança não toca a linha da nulidade, demonstrando então que o uso de cranberry previne itus nesse subgrupo de pessoas. E por fim, os autores sintetizaram todos os resultados de todos esses 6 subgrupos que nós falamos até agora
e avaliar o uso de cranberry na população geral dessas pessoas suscetíveis. E aí, como podemos observar, o diamante está à esquerda da linha de nulidade, ou seja, está a favor do grupo intervenção, que é o grupo que usou cranberry, e o intervalo de confiança não toca a linha da nulidade, mostrando assim, então, que o uso de cranberry previne itus em pessoas suscetíveis. Esse, então, é o principal resultado deste trabalho. Bem, nós temos também um outro Forest Plot, que é esse segundo gráfico, que compara os mesmos grupos, né? O grupo que utilizou produtos de cranberry com o grupo placebo, o grupo que recebeu placebo ou que não recebeu nenhum tratamento. Porém, agora o desfecho avaliado são os eventos adversos gastrointestinais. E aí nós podemos observar que há 10 estudos avaliando esses eventos adversos e nós temos aqui o diamante sumarizando, né, todos os resultados desses estudos, e o diamante, ele está tocando a linha da nulidade. A gente tem aqui, né, o diamante, o risco relativo no valor de 1,33 e o intervalo de confiança toca a linha da nulidade, mostrando assim, então, que não há diferença entre os grupos em relação aos efeitos adversos gastrointestinais. Bem, essa outra análise, esse outro gráfico, compara o uso de cranberry com o uso de probióticos. E o desfecho avaliado foi a presença de itus sintomáticas confirmada por cultura. Os resultados foram avaliados em 3 subgrupos. O primeiro de mulheres com itus recorrentes, o segundo subgrupo em crianças e o terceiro subgrupo em adultos suscetíveis a itus. E como a gente pode observar, há somente um estudo em cada subgrupo, aqui, um estudo aqui e outro estudo aqui. Como a gente pode observar, somente no subgrupo das crianças não foi possível detectar a diferença, pois o diamante aqui está bem próximo à linha da nulidade, sendo o intervalo de confiança tocando aqui a linha da nulidade. Já nos outros 2 subgrupos, que é aqui mulheres com itus recorrentes e adultos propensos a itus, nós temos aqui o diamante bem à esquerda da linha da nulidade, com o intervalo de confiança sem tocar a linha da nulidade, portanto demonstrando que nesses 2 subgrupos o uso de cranberry é superior na prevenção de itus. E na análise geral, quando nós analisamos os 3 subgrupos de forma concomitante, nós podemos observar que o diamante está à esquerda da linha da nulidade, demonstrando então que o grupo que usou cranberry tem um melhor resultado aí do que o grupo que usou probióticos, ou seja, o cranberry é melhor em prevenir itus nessas populações. E por fim, esse último aqui gráfico, esse último Forest Plot, compara o uso de cranberry com o uso de antibióticos para prevenir infecções urinárias. E o desfecho avaliado foi a presença de itus, infecções urinárias sintomáticas, confirmadas por cultura. Esses trabalhos avaliaram aqui, esse trabalho, né, subdividiu esses resultados em 2 subgrupos, mulheres com itus recorrentes e crianças. Como podemos observar, tivemos apenas um trabalho em cada um desses subgrupos. E podemos notar que tanto na análise individual de cada subgrupo, quanto na análise geral dos 2 subgrupos juntos, não há diferença entre os grupos, pois o diamante está aqui sobre a linha da nulidade. Então, não foi possível dizer que há diferença na prevenção de itus entre o uso de cranberry e o uso de antibióticos.
Sendo assim, podemos concluir, com essa revisão sistemática, que produtos de cranberry podem ajudar a prevenir itus em mulheres com itus recorrentes, em crianças e em pessoas suscetíveis a itus após intervenções. Porém, as evidências atualmente disponíveis não apoiam o uso de cranberry em idosos, pacientes com problemas de esvaziamento da bexiga ou mulheres grávidas. Muito obrigada pela atenção.